Certo? Então no último vídeo a gente fez lá o recorte do Caio, incluiu aí a vinheta e pensou que talvez seja interessante colocar o nome dos entrevistados aí, colocar o nome dos entrevistados aqui no vídeo. Como que a gente faz para colocar esses nomes aí? A gente pede para um cara criar no Photoshop ou provavelmente criar no After Effects, aí a gente importa aí para dentro e o nome tá feito. Mas na outra aula a gente fez um recorte super complicado usando só o Premiere. Não é possível que a gente não tenha uma ferramenta para escrever texto dentro do Premiere. E a gente tem, essa ferramenta é uma ferramenta para escrever títulos e textos, a ferramenta de Title. E é só a gente vir aqui em Title, New Title e decidir o tipo Default Still. E aí a gente vem aqui e diz o nome do title. Eu vou colocar o nome do title, o nome do Caio. Caio. E vou dar um OK. Vou criar um title, então, para o nome do Caio. Vou escrever aqui. Caio Souza. Bom, mas essa fonte aqui não tem nada a ver com o vídeo, né? Se a gente assistir a vinhetinha lá, ó, a gente vai ver que essa fonte aqui, ó, é uma fonte condensada, uma fonte mais alta, sem serifa. Eu queria uma fonte que tivesse mais a ver com isso aí. Bom, então eu vou vir lá e criar um novo title, mas espera, e aquele que eu acabei de fazer? Onde ele foi parar? Porque eu coloquei criar, mas não mexi mais. Se você olhar na janelinha aqui de projeto, você vai ver que tem um title criado aqui com o nome Caio. É o mesmo title que a gente já tinha criado, ele já veio parar aqui na janelinha, na pastinha que estava selecionada. Então eu vou clicar 2 vezes nele e abre de novo aquela minha janela de opção. Bom, mas dessa vez eu estou aqui com o fundo do além do código. Não é isso que eu quero o fundo do Caio. Para isso, é só você vir aqui e mudar a agulha de lugar. É bom você colocar mais ou menos o lugar onde você quer colocar esse title em cima para ter uma noção de como ele vai ficar. Clico 2 vezes, venho aqui e tá aqui, ó, Caio Souza. Bom, essa interface aí é bem confusa, não tem um lugar para mudar a fonte. Tem um lugar para mudar a fonte aqui em cima, ó. E eu posso escolher a fonte que eu quiser. Tem até o preview de algumas das fontes para eu poder escolher uma legal aí. Bom, eu quero uma fonte sem serifa, que seja condensada, para eu poder colocar aí no Caio. Então eu vou escrever Condensed e ver se eu tenho alguma fonte. Não tenho nada. Bom, e aí, como que eu vou fazer para escolher? Vou vir aqui e vou olhando as opções que eu tenho. Bom, essa DIN aqui parece ser uma boa ideia. Caio Souza, escrito de um jeito bem legal. Mas tá meio pequeno ainda, né? E como que eu faço para aumentar o tamanho disso aí? Eu venho aqui, você vê que tem a ferramenta de seleção, eu posso selecionar ela aqui, mas aqui no nosso canto tem o tamanho da fonte e eu posso aumentar ou diminuir o tamanho. São opções bem parecidas com as opções do Photoshop. Só que de um jeito mais simples, né? Afinal, a gente não precisa de tantos recursos quanto o Photoshop teria para escrever um texto aí. Mas é uma janela bem simples de utilizar. Então eu vou vir aqui, aumentei o tamanho da fonte para 172. E aí o que eu quero agora é que esse texto fique todo em maiúscula. Afinal, se eu olhar de novo lá a minha referência, que é o além do código aqui, ó, o texto está todo em maiúsculo, não tem minúsculas nele. Então eu vou usar ele como base para criar tudo aqui. Bom, e aí, como que eu faço para deixar o texto todo em maiúscula? Para eu deixar o texto todo em maiúsculo aí, eu tenho que procurar uma função que é bem parecida com a função do Photoshop de All Caps. Tudo em maiúscula, tudo em letra principal aí. Então eu venho aqui, seleciono o texto do Caio e eu procuro aqui alguma coisa sobre All Caps. Bom, não tem nada sobre All Caps, mas ele tem uma outra opção que é Small Caps, ou seja, ele vai deixar o texto todo em letras maiúsculas, mas com um tamanhozinho reduzido. Então se eu clicar em Small Caps aqui, olha só, ele fica com a letra com um tamanho em 50% do que seria a letra maiúscula original. Mas é só eu vir aqui e colocar 100%, e aí eu tenho todo o meu texto em maiúscula, Caio Souza. Bom, mas é só Caio Souza que eu vou escrever? Será que não tem mais nada interessante que eu possa colocar aí, que vai ser interessante para o conteúdo do nosso documentário? Bom, seria legal se eu soubesse a profissão dele. Afinal, a gente está falando de código, a gente está falando de além do código, a gente está falando bastante de conteúdo profissional. Então seria legal eu colocar aí a profissão do Caio. E para isso eu tenho que incluir mais um texto, escrever mais um texto. Então eu venho na ferramenta de texto aqui, a Type Tool, clico, seleciono, clico em qualquer lugar e escrevo desenvolvedor de software. E aí eu posso diminuir o tamanho disso aí. Será que é interessante que seja all caps também? Acho que é melhor, né? Manter uma unidade aí. Diminuir o tamanho e agora eu vou fazer com que o Caio Souza venha em cima e o desenvolvedor de software fique embaixo aqui. Pronto. Agora eu tenho aí a fonte e
um título, né, que é o nome dele, e um subtítulo, que é a profissão do Caio. Bom, mas será que tem alguma outra maneira de eu fazer com que esse texto fique legal, que esse texto se adeque aí à ideia que a gente tem aqui no Além do Código? Olha só, além do código tem um círculo aqui, um retângulo com as bordas arredondadas, e tem aí um abre chaves, barra ao contrário, fecha chaves. Será que não é legal colocar isso aí? É o que eu vou fazer, vou incluir esses caras aí. Mas antes de tudo vou diminuir o tamanho para que fique mais delicado, mais simples aí. E agora eu vou incluir uma intervenção visualzinha parecida com aquela lá. Bom, a gente usou a ferramenta de texto para fazer isso aqui, o que faz sentido, afinal a gente escreveu um texto. E agora o que a gente vai usar é a ferramenta de criação de retângulo aqui, ó. Retângulo com a borda arredondada, aí, olha só. É só clicar e arrastar, e aí tem um retângulo com a borda arredondada de um jeito bem bacana. Mas essa borda aí não tem muito a ver com a borda que a gente viu originalmente, né? Como que eu faço para alterar essa borda arredondada? Como que eu faço para melhorar essa borda arredondada? Eu posso vir aqui, ó, no canto direito, onde estão todas as propriedades, e selecionar esse Fillet Size. E olha só, a borda mais arredondada ou menos arredondada. O único problema é que tá ficando oval. Ele não tá ficando parecido com a referência que a gente tem aqui do Além do Código. E aí, como que eu faço isso? Bom, é porque essa ferramenta que eu selecionei é a opção Rounded Corner Rectangle Tool. Tem uma outra de baixo que é mais próxima do que a gente quer. Então vou selecionar a ferramenta de seleção, selecionar esse cara aqui e pressionar Del para deletar. Vou vir na de baixo e aí eu vou criar de novo. Agora sim tá com o tamanho que eu gostaria. Só que nessa opção eu não consigo mexer no Fillet Tool. Bom, mas e aí? Eu não queria sólido, né? Eu queria apenas uma linha passando ali e me mostrando esse retângulo com a borda arredondada, mas apenas em uma linha. Eu preciso escolher uma maneira de preenchimento, eu preciso escolher uma cor de preenchimento para esse cara. Se eu olhar no canto direito, a gente tem o tipo de preenchimento, o Fill Type. Se eu quiser, eu posso simplesmente tirar esse cara aqui. Mas aí não tem nada, né? Aí eu tenho que incluir uma linha ao redor, eu tenho que incluir um stroke. E aí eu posso fazer isso tranquilamente, adicionando um stroke, um inner stroke. E ele já vem com uma cor definida, mas para mudar a cor é só vir aqui e selecionar a cor branca. Aí, pronto, cor branca selecionada, posso aumentar e diminuir o tamanho do stroke. E pronto, tem um stroke bacana aí que vai funcionar bem. Bom, a única coisa que eu tenho que fazer é ajustar o tamanho desse texto ao tamanho do nosso retângulo arredondado. Pronto, agora está mais centralizado, posso esticar ele um pouco mais para cá, puxar o meu texto também um pouco mais para cá, venho aqui, puxo ele mais para cá. Beleza. Agora eu preciso ir lá e colocar um menor que, né? Um menor que e depois um maior que ali no final. Bom, mas e aí? Como que eu faço isso? Como que eu vou criar isso aí? Eu posso simplesmente vir aqui, criar um texto e aí colocar com a fonte aqui. Ficou diferente principalmente do nosso retângulo com as bordas arredondadas. Será que se eu tirar esse stroke aqui e colocar um preenchimento vai ficar melhor? Deixa eu dar uma testada aqui, colocar o preenchimento. Não melhorou muito mais não, né? Eu acho que é melhor eu dar um jeito de criar isso aí, sem depender de nenhuma fonte. Para eu criar isso aí, eu seleciono a ferramenta de Pen Tool aqui, ó. E aí eu posso simplesmente criar, pressionando e pressionando. E aí, agora eu preciso que fique com um preenchimento, com um stroke, né? Parecido com o stroke que eu tenho aqui. Para fazer isso, eu simplesmente venho aqui e olho o tamanho. Tem um stroke de 17 aqui. Então eu seleciono ele lá de novo e coloco um stroke de 17. E olha só, agora tá muito mais parecido, né? Tá melhor, tá mais igual. Agora é só dar uma corrigida dessa forma. Para corrigir dessa forma, é só clicar 2 vezes, que ele vai aparecer a opção de edição. E aí eu edito para ele ficar mais bonito, mais centralizado aí, de uma maneira mais legal. Pronto, criei o meu maior que, e é só vir aqui e colocar aqui. Posso até dar uma diminuída no tamanho dele, para que ele se encaixe melhor aí. E eu posso usar as setinhas também, para alterar a posição dele. Usando as setinhas eu consigo um controle bem minucioso aí do meu recurso. Bom, agora eu preciso criar uma barra, né? Uma barra invertida. Para que a barra invertida tranquilo, Pen Tool de novo, venho aqui, clico e... bom, será que eu vou conseguir criar uma barra legal assim? Eu posso também usar a ferramenta de linha. Então eu deletei ela aqui, seleciono a ferramenta de linha aqui embaixo, arrasto aqui para criar a minha barra.
venho na minha opção de stroke e coloco 17. Já tá em 17. Mas se tá em 17, por que tá assim? Por que tá tão estranho? Porque eu tenho duas opções de stroke. Tem a opção de stroke interno e tem a opção de stroke externo. A minha tá com a opção de stroke interno, então eu deletei ela lá e adiciono uma de stroke externo e coloco 17. Pronto. Agora é só colocar na cor branca. Cor branca. Ficou muito grande, hein? Vixe, não tá dando certo. Não tá dando certo de jeito nenhum. Não tô conseguindo reproduzir aquilo lá. Então eu vou deletar esse cara aqui. Vou selecionar. Dar um copy. E vou colar. E agora eu vou vir e editar esse cara. Simplesmente com a ferramenta de retirar um dos pontos do meu vetor aqui. Retiro. E aí eu tenho a minha barra invertida com 2 pontinhos. Clico 2 vezes. E altero ela. Pronto. Alterado. Seleciono a ferramenta de seleção. Trago ele mais para cá. Adequo o seu tamanho aqui. E coloco o texto numa posição melhor. Seleciono todo mundo, Shift para desselecionar a parte de fora, e aí eu pego o meu texto e jogo mais para o canto. Pronto, já tenho tudo feito de um jeito bem bacana aí. A única coisa que falta agora é eu criar o fechamento ali da minha tag, né, que é uma tag aí de programação, é só fechar. Então é o maior que, aqui é o menor que e lá é o maior que. Para isso é só eu copiar de novo, colar, seleciono esse cara aqui e agora eu preciso rotacionar ele. Então é só chegar no cantinho aqui e dar uma rotacionada e colocar aqui no cantinho. E pronto! Eu tenho meu title criado aí com o nome do Caio. Posso só clicar nele aqui, arrastar e jogar. E vamos ver como ficou? Deixa eu dar um zoom. E agora eu vou dar um play nisso aqui para ver como ficou. Meu nome é Caio e atualmente eu estou cuidando da parte de criação de curso. Meu nome é Fernando, hoje eu trabalho de desenvolvedor de back-end e front-end. Pronto, o do Caio tá criado, agora eu preciso criar esse do Fernando, certo? Então eu vou lá, criar um novo title, mas putz, imagina todo esse trabalho que eu tive para criar o do Caio, será que não tem como reutilizar o do Caio? Eu não tenho o trabalho de refazer cada um desses aspectos aí que eu fiz no meu title, eu posso reutilizar o title do Caio sim. É só eu duplicar esse title aqui, venho aqui, dou um duplicate e vou renomear para Fernando. Fernando. E aí eu simplesmente entro no title. Vou aproveitar, inclusive, para deixar o tamanho da janela um pouco maior. Entro no title e reutilizo o nome. Putz, mas selecionar esse nome aí, para selecionar essa parte do nome é um pouco difícil. É uma das coisas mais difíceis aí do title, na verdade. Porque quando você tem um objeto aí, quando você tem uma forma que passa por cima de todas essas coisas, sempre que você vai selecionar, você acaba selecionando ela. Então, vou selecionar essa forma aqui, com a ferramenta de seleção. Eu sem querer criar uma outra aqui, vou deletar. Vou selecionar essa forma aqui. E vou dar um Command X para retirar. E na hora que eu terminar de escrever o nome do Fernando, aí eu dou um Command V para ficar exatamente no mesmo lugar, sem problemas. Então venho aqui e renomeio. Fernando Stefanini. E tudo ok. Agora a ferramenta de seleção de novo. Puxo esse aqui um pouco mais para frente. E agora é hora de dar o Command V para colar aí esse cara. E aí eu só estico ele para comportar melhor esse nome que é maiorzão. Pronto, segundo title criado, é só eu fechar agora essa janela que o title do Fernando, ó, tá aqui perfeitamente. Eu posso até colocar ele para fazer um teste. E olha só, title perfeitamente colocado aí. Agora o que eu quero fazer é o terceiro title, o title do Guilherme. Então eu venho aqui, dou um duplicate, renomeio para Guilherme, clico 2 vezes, vai abrir a janela do title, vou chamar de... Vou fazer a mesma coisa agora, recortando. Opa, ferramenta de seleção. Seleciono esse cara aqui. Escrevo Guilherme Silveira. Putz, mas olha só, o fundo tá com outro title. O fundo que eu tô usando como preview tá com outro title, então eu não tô conseguindo ver direito esse fundo aí, não tô conseguindo enxergar o que eu tô escrevendo. Para tirar esse fundo é bem tranquilo, é só clicar aqui no olhinho. Olha só, e eu tirei o fundo. Ou melhor ainda, se eu quiser, eu posso arrastar a minha timeline para outro ponto. Ó.
clicando e arrastando aqui, e aí eu tô agora com o Guilherme no meu fundo. E agora eu posso escrever tranquilamente. Seleciono aqui, Guilherme Silveira. Pronto! E agora só o que falta é eu colar de volta aquela shape, né, que estava impedindo que a gente editasse aí. Command V, colei e tá tudo certo, tudo no seu lugar e todos os titles estão prontos. Só posso vir aqui e colocar o title do Guilherme no lugar certinho. E eu trabalho principalmente no Alura, no meu dia. Ótimo. Se eu quiser, eu posso até alterar a posição no meu title. Pressionando V para a ferramenta de seleção, eu vim aqui, selecionei o title do Guilherme, né? Selecionei o arquivo que está aqui dentro da timeline e eu venho aqui em Effect Controls e dentro de Motion, eu clicando em Motion consigo clicar aqui, ó, e arrastar para um outro lugar. Se ele estiver conflitando aí com o fundo, clico e arrasto para outro lugar. E aí tá o nome certinho, bonitinho, com o title. Bom, agora os titles estão no lugar. Será que a gente já terminou de fazer esse vídeo? Será que a gente já pode pensar em exportar?